E hoje, pessoal, vamos aproveitar aqui para fazer um pouco de análise jurídica do cenário atual. Eu gostaria de recomendar para vocês aqui um canal que eu tenho assistido bastante, de um professor, um acadêmico que trabalha com informações relevantes, com análises, vamos dizer assim, do ponto de vista de neutralidade, né? Que é o Glenn Diesen. Eu acho que ele traz assim um ponto de vista que por vezes não é muito debatido no Brasil. E o legal é que agora ele optou por fazer um canal que tem a tradução simultânea para o português, então não é nem legenda, né? É tradução de voz mesmo. Então eu acho que é um canal interessante para quem quer buscar um aprofundamento e entender as coisas de uma maneira mais aprofundada. A gente está tendo uma avalanche de coisas, de informações, mas é tudo muito superficial, gente. E de certa maneira até me dá muita preguiça fazer vídeos aqui, seja vídeos para tentar explicar as coisas corretas, da maneira correta, tecnicamente correta, ou né, o fundamento das coisas, porque há uma avalanche de beócios, né, de pessoas totalmente superficiais, sem estudo, sem nada, que se propõem a falar coisas sem ter a mínima noção do que está acontecendo. Não é? Haja vista, por exemplo, essa questão, né, de ordem monista, dualista, soberania nacional, pessoas que não têm nem noção do que estão falando, né? Não têm assim a mínima noção, né, do que determina a Constituição Federal, o que determina a Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico, né, que estabelece no artigo 17 a questão da separação das ordens. Então, se o Brasil está numa ordem dualista, a soberania nacional garante na Constituição e na Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico que são separadas as coisas, né? Não se aplica daqui, não se aplica lá, de lá não se aplica aqui. Isso é o mínimo de organização mental e de estruturação de uma ordem. Fora disso, você está trabalhando com pessoas beócias, com pessoas adoentadas, com pessoas totalmente fora de qualquer contexto e entendimento da realidade. Então esse é um problema que nós enfrentamos, é de um baixo nível mesmo, apesar de ser um país que tem o maior número de faculdades de direito do mundo, tem mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo, o nível é muito baixo, né? O nível das análises, do entendimento das coisas, principalmente na parte jurídica, é muito insatisfatório. E às vezes dá muita preguiça, né? Por quê? Porque isso nos encaminha para algumas certezas, né? Que a maior delas é que não existe massa crítica a ponto do país ter, né, o mínimo de sua soberania garantida, o mínimo de sua estruturação, do respeito às suas instituições garantido. E é interessante a gente observar que muitas pessoas que se dizem conservadoras, né, haja vista, por exemplo, aquele senhor lá que anda de peruca, que é pastor e anda de peruca e calcinha na rua, né, para fazer investigação, ser um exemplo dessa leva, desse chorume de conservadores. Quando conservadorismo não é isso, né, pessoal? Conservadorismo é você respeitar as instituições e ter ceticismo em relação a políticos e governantes, né, autoritários ou que queiram reinventar a roda. Então, uma pessoa conservadora no momento atual, observando, né, um presidente como o dos Estados Unidos, estaria, né, se colocando totalmente em uma posição antagônica a ele. Uma pessoa realmente, né, embasada de uma posição conservadora, e aí se alguém quiser ler mais sobre isso, procure Edmund Burke, para entender o que é conservadorismo. Né? Isso é conservadorismo. E não ir lá pregar, né, coisas na igreja e depois colocar peruca loira e sair de calcinha na rua para investigar. Tá? Então, por aí a gente vê o nível do conservadorismo brasileiro. Então dá muita preguiça, sabe, gente? Dá muita preguiça mesmo. Né? Porque você vê que é uma sociedade condenada, né? Pela mediocridade, pela imbecilidade.
é uma sociedade condenada. Grande parte das discussões não vão acontecer, porque não existe massa crítica para acontecer. A gente acaba tendo ali, né, você encontra algumas pessoas com quem você pode ainda ter algum suspiro, né, de vida intelectual, mas o restante, o repertório muito baixo, muito limitado, e ausência de possibilidades de reverter isso. Eu acho que isso que é o mais grave, né? Seja pela forma como essas operações psicológicas são operacionalizadas nas redes sociais. Isso aí é uma estrutura de Estado, tá? Isso não é uma estrutura de mercado. É mercado e Estado, né? E também porque a gente caminha para um nível de inteligência artificial que vai acabar, né, ocupando o local da falta de inteligência humana. Então, realmente isso é como se a gente tivesse realmente condenado a um caminho, né? Sem volta, então dá muita preguiça, né? Você fala, não, então deixa, né? Deixa acontecer, porque não tem como reverter isso, a verdade é essa. Vai ser muito difícil fazer alguma reversão. Mas, para quem busca, né? Para quem ainda tem aí, né? E busca a fundo o conhecimento, busca tentar encontrar algum conteúdo que realmente traga explicações, debates, discussões, eu vou direcionar vocês aqui ao Glenn Diesel. Eu acho que é importante. Ele traz várias discussões importantes, tá? Com várias pessoas. Você vai ver aqui, né, gente? É muita gente, tá? Mas por que eu trouxe isso aqui hoje para vocês? É porque ele trouxe aqui agora, acabei de assistir, 48 minutos atrás foi publicado, e eu assisti uma entrevista aqui do Judge Napolitano, que era um juiz, até aqui a ficha dele, que era um juiz republicano, tá? E aqui foi da Corte Superior de New Jersey, tá? E ele é muito conhecido, depois ele saiu da carreira jurídica e acadêmica, ele até foi professor também universitário, né? E ele saiu e foi para televisão, né? Ele virou aí apresenta talk show na Fox News, tá, pessoal? Então eu vejo que de quem que nós estamos falando aqui, né? Na Fox News, canal de direito, tá? E a posição dele é muito crítica em relação ao Donald Trump. É isso que eu acho que é importante. Eu recomendo que vocês assistam aqui, né? E ele fala, aqui ele mostra, né, os problemas, né? Os Estados Unidos vão falir, colapsar e se dividir. Então ele tem uma visão aqui que ele se baseia em dados que são muito importantes, por exemplo, né, a dívida, né, americana, né, que no final do governo Trump vai estar em 40 trilhões de dólares. Sendo que ninguém quer emprestar dinheiro para os Estados Unidos, logo eles vão ter que aumentar os juros. Né, juros, então, em torno de 1 trilhão de dólares por ano. Como é que você produz na economia para pagar 1 trilhão de dólares por ano? A gente já fala dos juros no Brasil, fala da dificuldade, fala da questão dos impostos. Como é que você vai produzir dinheiro para pagar isso, né? Então é impossível, inviável, né? E qualquer tipo de ajuste que vai ser feito, não há como ser feito, né? Porque você vai gerar um caos social, né? Se você for realmente cobrar impostos das pessoas. E ele fala também da questão do Deep State, que qualquer presidente americano, né, ele acaba sendo coagido pelo Deep State, e ele mostra como isso acontece. Como essas agências que tem nos Estados Unidos, né, agências de governo, elas têm muito poder e muito acesso à informação. Então elas acabam tendo detalhes das vidas de todas as pessoas, e aí com isso elas conseguem controlar as pessoas. Então acho que é muito interessante assistir isso para entender em que nós estamos imersos, né? E como acaba resvalando na gente aqui, porque a gente acaba sendo uma colônia, né, com uma quantidade enorme de pessoas vassalas querendo se submeter à colônia, à servidão voluntária. E é engraçado, né, que na área libertária se fala tanto disso, né? E a servidão voluntária é algo assim, um tópico recorrente no libertarianismo, e como tem gente querendo se submeter, ser vassalo, né? Então, ser vassalo é exatamente o contrário da defesa da liberdade. E muitos dos que querem ser vassalos são os que defendem a tal da liberdade. Então é uma contradição muito grande, mas isso reflete realmente o nível superficial dessas personalidades, né? A falta de repertório, de aprofundamento e até de convicções, né? de
vamos dizer assim, assertividade de convicções, né, de posturas, que acabam colocando tudo em xeque. E daí realmente dá muita preguiça, tá, gente? Me dá muita preguiça, porque você vê a coisa indo, a coisa afundando, e você não tem massa crítica para fazer o confronto a isso, né? Pelo contrário, você vê aí, né, todos os beócios aí se unindo a todos esses tipos de idiotismos, de ideias tortas, inconcebíveis, né? Vassalagem explícita contra o próprio país, contra a própria nação, contra o próprio local que vive, e fica por isso mesmo. Então é muito difícil lidar. E dá muita preguiça mesmo. Dá muita preguiça. Né? Eu acho que é mais interessante pegar a pipoca e ficar assistindo. Né? Deixar a coisa estourar mesmo, porque é o que vai acontecer. Né? Dificilmente fazendo força para evitar um processo como esse e que seja possível ser evitado. Né? É muito difícil mesmo. Então acho que vale a pena assistir, tá? Para quem quer ter um pouco de aprofundamento, né? De entendimento da realidade, pelo menos para poder manter a sua rigidez mental, né? A sua coerência intelectual, né? O seu entendimento correto de mundo. Eu acho que isso que é o mais importante. Não que isso vai mudar nada, tá, gente? Não que a gente vai resolver os problemas. Sou totalmente cético, né? Em relação ao que a gente tem por aí. É totalmente cético. Né? Acho que as instituições todas são colocadas em xeque. E sou muito cético em relação às pessoas que colocam as instituições em xeque. Elas não são o exemplo de moralidade. Elas não são o exemplo de democracia. Elas não são o exemplo de postura correta. É o contrário. Né? Elas são o pior que existe. Né? Todos os piores se unem para causar o pior. E é isso que as pessoas acabam não percebendo, né? Como se você tem as ovelhas todas e os lobos ali estão todos disfarçadinhos de ovelha e estão ali no meio, tá tudo bem, né? E vamos fazer bé, né? Tá tudo certo. Mas eu acho que é esse a chamada aqui para quem quiser aprofundar, né? Quem quiser entender mais, eu acho que esse é o caminho aqui que a gente ainda tem, tá? Isso aqui o alcance sempre é limitado. O próprio alcance aqui, né, no canal principal aqui do Glenn Dizzy, né, com assuntos que ele trata e, né, 200 mil inscritos é muito pouco, né? Neutrality Studies aqui, né? Então você vê que realmente acaba sendo algo muito, um conhecimento até elitizado, né? Um conhecimento até que, porque depende que você já tenha primeiro acesso a esses canais, né, e depois repertório para entender o que está sendo discutido ali. Né? Que você queira repensar as coisas, apesar de estar levando um bombardeio de informações incorretas, né? De operações psicológicas para controlar sua mente. Então é muito difícil que isso seja ultrapassado. Né? A gente conta nos dedos aqui, quem consegue acaba sobrevivendo a isso. Né? Até por isso que eu acho que libertarianismo é uma coisa muito avançada. Você precisa ter assim, né, para você desprender realmente, você deixar de ser um vassalo, você deixar de estar preso mentalmente a essas ideologias nefastas, né? Essas pessoas atrasadas, a esses reacionários, a esses seres, né, ultrapassados, a esses corruptos, a esses, né, falsos moralistas, falsos religiosos. Então é uma coisa muito difícil, né? Você tem que se aprimorar bastante. E tem que ser algo constante. Né? E tem que ser uma postura de vida. Então é muito difícil a gente encontrar pessoas assim, né? Porque elas acabam se perdendo, parando no meio do caminho. É mais fácil você se acomodar em certas coisas do que você se construir, né? Evoluir a sua consciência em relação a essa realidade que a gente está vivendo, que é uma transição, né, gente? É uma queda do império, né? É o surgimento de um novo império. E a queda de um império. E todo império, quando cai, ele causa destruição à sua volta porque ele tenta se segurar, né? Ele tenta evitar a perda do seu poder, né? Do seu status quo. E com isso ele vai arrebentando com tudo que está à sua volta. E é isso que a gente está percebendo agora. Então, só que, né, entre você estar vendo que isso é um processo de queda do império e nascimento de uma nova força, isso é muito demorado, não é algo rápido.
Então, assim, as testemunhas da história de viverem esse processo acabam não percebendo muito bem como isso está se conduzindo e acabam sendo as vítimas do processo. Então é isso, né, pessoal? É uma contextualização, espero ter ajudado de alguma maneira, mas com aquela preguiça e aquela, né, falta de expectativa em relação a que qualquer coisa disso possa ser um diferencial a mudar o curso da história que já está em encaminhamento. Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.